presença. Senhor, envia o teu Espírito Santo no nosso meio. Vem falar com a tua igreja. Vem falar com teu povo. Vem encher-nos com a tua presença. Temos fome, temos sede de ti, Senhor. Temos fome, temos sede da tua presença. Fala com teu povo, Jesus. Fala com teu povo, meu Deus. Fala com teu povo, El Shaddai. Fala com teu povo, Adonai. Fala com teu povo, leão da tribo de Judá. Não há comparável a ti, Jesus. Nesta noite, Senhor, fala conosco de uma forma especial. Edifica-nos, ó Pai, sob a rocha que é Jesus. Queremos te render graça pela tua palavra. A tua palavra diz: rasgai os vossos corações e não as vossas vestes. Senhor Deus, nesta noite os nossos corações é como as nossas vestes. Que a sua palavra vem nos provocar para rasgar os nossos corações. Usa o teu servo como um vaso nesta noite. Fala até com aquele que está a participar online, Pai. Abençoado seja o nome de Jesus. Seja louvado e glorificado. Não há comparável a ti. O nome de Jesus Cristo. Quem está na presença do Senhor, diga amém. Glória a Deus. Abençoado o nome de Jesus, amém? Hoje é o primeiro dia da semana de sacrifício e ressurreição. Diga ao irmão que está à direita e à esquerda: semana de sacrifício e ressurreição. Glória a Deus. Nós estamos na semana em que ontem foi celebrado como domingo de Ramos, quando Jesus entrou em Jerusalém para se entregar. Repito, para se entregar. Não porque lhe procuraram para lhe prender, mas ele se entregou. Ele se ofereceu como oferta para a humanidade. Amém? Então, esta semana é uma semana que nós vamos voltar para olhar acerca do seu sacrifício e o resultado da sua ressurreição, que é celebrado no domingo. Quem está sentado, coloque-se de pé. Nós queremos receber o homem de Deus, que Deus escolheu para esta noite, amém? O pastor Feliz Paulo, alguns de vocês se calhar têm ele visto online, mas é um vaso disponível. Glória a Deus. É fundador do ministério, ele chama Vasos Disponíveis. Aleluia. Tem a sua congregação aqui em Luanda, mas é um homem que já tem trabalhado conosco em várias vertentes. É um homem de Deus que ama a obra de Deus. É jovem e Deus já lhe tem usado no ministério. E pela graça, há alguns anos ele depois vai testemunhar que Deus lhe levantou para edificar e ser o visionário deste ministério. E Deus o escolheu hoje para ser a boca de Deus, para nos instruir nesta noite. E a nossa oração é que Deus vai usá-lo profeticamente. Quem está preparado nesta noite? Glória ao Senhor Jesus. Então vou convidar o homem de Deus, o pastor Feliz Paulo, e vou pedir para a igreja acolhermos o homem de Deus com uma salva de palmas, para a glória do Senhor Jesus. Glória a Deus. Toda a igreja com a paz do Senhor. Paz do Senhor. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. O pastor Feliz está feliz, amém? Estou feliz por estar aqui hoje, poder partilhar da palavra do Senhor com os irmãos. Agradeço a Deus por esta oportunidade. Agradeço bem especial ao pastor Paulo Carvalho, que é uma inspiração para nós, né? Eu acho que podemos usar aqui vários adjetivos com relação àquilo que é a sua pessoa na nossa vida, não só na nossa, como nesse país, e nós acreditamos que também vai se estender cada vez mais ao mundo. Então, muito obrigado, pastor, por este privilégio, por essa oportunidade. Por onde passo para pregar, ultimamente costumo dizer o seguinte: Luanda
atualmente quando te convidam para pregar, não é porque você é muito bom. Está cheio de muitos bons pregadores agora, né? Eu estou a pregar já, acho que comecei com 16 anos, por aí uns 20 anos a pregar. Antigamente era mais difícil encontrar bons pregadores, mas hoje já não, né? Hoje já tem muitos bons pregadores. Então, ser convidado para pregar não é porque és muito bom. Eu acho que a graça de Deus, né? Eu acho que eu achei graça diante de Deus e diante do pastor para estar aqui. Eu queria reconhecer isso. Muito obrigado, pastor, pela oportunidade e confiança. Amém? A igreja também, por se disponibilizar numa segunda-feira, estar aqui para receber a palavra de Deus. Não podia deixar de referenciar a presença do Mano Luiz, é assim que eu chamo, que é esposo da irmã da minha madrinha, que também é minha mãe na fé, e são pessoas que nos viram a crescer, né? Então eu celebro a vida do Mano Luiz. Muito obrigado por estar aqui, e sempre foram uma influência para nós, né? Se somos hoje esses ministros, também vocês foram espelhos nas nossas vidas de alguma forma. Que Deus possa abençoar. Eu queria que a igreja desse uma salva de palmas pelo pastor, pelo Mano Luiz. Muito obrigado. Aleluia. Glória a Deus. Hoje a presença do meu amigo pastor Mardoqueu. Obrigado por também estar aqui hoje. Então queria ir para a palavra de Deus. Para os irmãos que não me conhecem, sou o pastor Feliz Paulo, líder e visionário do ministério chamado Vasos Disponíveis. Estamos a liderar essa igreja. Julho vamos completar 3 anos, mas o ministério já existe há mais de 12 anos. Sou escritor, tenho um livro lançado, 50 Revelações Transformadoras é o meu livro, e queremos lançar tantos outros. Ora por nós nesse sentido. Sou casado com a pastora Manuela Paulo, tenho 4 filhos, o Nazariel Paulo, o Jatiniel Paulo, o Naliel Paulo e o Aziriel Paulo. Enviaram saudações para vocês, tá bem? Ok, vamos então à palavra de Deus. 1 Coríntios, podemos ter a projeção, né? Projetado. Sim, obrigado. 1 Coríntios capítulo 5, versículo número 7. 1 Coríntios 5, versículo 7. Glória a Deus. Aqui onde está o nosso Cordeiro Pascal, tem uma versão que diz a nossa Páscoa. Acho que é a King James. Tem, dá para trocar? Na projeção, não é? Não, ok, não faz mal. Mas então, há essa versão, né? Vamos então ler. Diz assim: lançai fora o velho fermento para que sejais nova massa. Diga comigo, nova massa. Como sois de facto sem fermento, pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, na outra versão diz, pois Cristo, a nossa Páscoa, foi imolado. Versículo 8. Por isso celebremos a festa não com velho fermento, nem com o fermento da maldade e da malícia, e sim com os asmos da sinceridade e da verdade. Amém? Vamos acrescentar Gênesis capítulo 3, versículo 21. Gênesis 3, versículo de número 21. Gênesis 3, versículo 21. Fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e a sua mulher e os vestiu. Pai, nós te damos graça mais uma vez por tua presença. Obrigado pela oportunidade de podermos estar aqui para ministrar a tua palavra. Senhor, fala ao nosso coração, fala ao mais profundo. Edifica a tua igreja nesse dia. Permita que a tua palavra vá de encontro à necessidade de cada coração presente neste lugar. Repreendemos, Senhor, todo espírito de roubo de palavra nesta noite. Todo endurecimento de coração, toda mente cauterizada, Deus, nós anulamos no nome do Senhor Jesus. Pai, oramos que a palavra da verdade possa encher o nosso coração, possa encher o nosso íntimo. O Espírito Santo tenha liberdade de ministrar o mais íntimo do nosso ser neste dia, pelo poder que há no nome de Jesus. Alimenta, Senhor, o teu povo nesta noite, para a honra e glória do teu nome. Assim nós oramos agradecidos, e todos os santos digam amém.
Aplauda fortemente o nome do Senhor Jesus. Toma o teu assento, que Deus possa rica e poderosamente abençoar. Amém? Eu me esqueci de referenciar alguma coisa. O pastor Jorge Batista é nosso pai, nosso mentor, pai no ministério, e é amigo do nosso pastor Paulo Carvalho, e costumas a dizer, amigo do pai é pai, né? Amém? Glória a Deus por isso. Então, vamos à palavra de Deus, né? Semana de sacrifício e ressurreição. Semana de sacrifício e ressurreição. Duas coisas faço questão de levar à risca quando sou convidado. Primeiro, pregar exatamente o tema que me deram. Segundo, não extrapolar o tempo que me deram. Duas coisas. Luto para fazer sempre. Então, tenho aqui o desafio do tempo comigo, porque tenho muita coisa para dizer, mas vamos lá. Amanhã estaremos novamente e vamos tentar explorar ao máximo o tempo que temos, o tempo que nos deram. Mas também não quero correr, porque eu acho que esse assunto eu quero trazer mesmo de forma muito pontual. Então, que Deus nos ajude aqui com o tempo também. Primeiramente, queria lhe fazer algumas afirmações, dizendo que a Bíblia não é um livro histórico. Apesar de ter história, a Bíblia não é um livro histórico. A Bíblia é um livro de vida, que dentro dele tem história. O objetivo da Bíblia não foi narrar histórias, não. O objetivo da Bíblia foi comunicar vida. E quando nós vamos olhar para a palavra de Deus, vamos perceber essa realidade em vários aspectos. Primeiro, por exemplo, você vai para o livro de Gênesis e você vai perceber que praticamente mais do que uma terça parte do livro fala essencialmente da vida de José. Se o objetivo é narrar vários factos, como é que uma só personagem acaba ocupando mais de uma terça parte do livro? Então a intenção não era apenas narrar, a intenção era pegar a história ou a personagem que melhor comunicaria a ideia e a visão e o propósito de Deus para nossas vidas. Outro aspecto, você vai encontrar, por exemplo, capítulos completos que narram apenas a genealogia de alguém. É um nome atrás do outro nome. Fulano gerou fulano, fulano gerou fulano, fulano. E normalmente as pessoas, quando vão ler esses nomes, as pessoas pulam os nomes, porque acham que não faz sentido, está aí porque... e mais uma vez, se o objetivo é narrar a história, vamos estar a citar vários nomes, porque... Então o objetivo da Bíblia não é narrar uma história. O objetivo da Bíblia é comunicar vida. E para quem vai mais fundo nas escrituras, vai perceber que esses nomes, quando você estuda, comunica o Evangelho. Mateus capítulo 1 tem a genealogia de Jesus Cristo, e nós no MEVD ficamos 4 meses só no capítulo 1, só nos nomes. Abraão, Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Fulano gerou fulano, fulano gerou fulano. 4 meses só a ensinar os nomes. E dentro desses nomes você encontra o evangelho genuíno aí estabelecido. Então o objetivo da Bíblia não é narrar, o objetivo da Bíblia é comunicar vida. Um outro aspecto que eu quero que você perceba é, e eu estou a comunicar essas verdades para a igreja por causa das conexões que eu vou fazer daqui a pouco. Por exemplo, nós vamos ver que nós temos os 4 evangelhos. Nos 4 evangelhos, os irmãos vão perceber algo, que cada um dos escritores do livro dos evangelhos escreveu numa vertente diferente. Apesar de escreverem da mesma pessoa, mas trouxeram aspectos diferentes. Por quê? Porque cada um deles precisava trazer alguma coisa que o outro não conseguiu trazer. E aqui abre uma janela também para dizer que ninguém de nós, como pregadores, é capaz de pregar todo o evangelho. Por isso Paulo disse, pregamos em parte, conhecemos em parte, e em parte profetizamos em parte, e em parte também conhecemos. Então nós não sabemos tudo.
Até as pessoas que andaram com Jesus para falar de Jesus precisaram pelo menos 4 pessoas para mostrar aspectos que entre eles foi diferenciado em algumas ocasiões. Então, o objetivo era cada um deles poder ver um aspecto da vida de Deus a ser comunicado por meio do Evangelho. E quando nós vemos os 4 evangelhos, vamos perceber que Mateus, ele vai escrever no livro de Mateus, vai apresentar Jesus como rei. E o livro de Mateus é onde você vê que se fala mais sobre o reino, porque Mateus está a apresentar um rei. O livro de Marcos apresenta Jesus como servo. E você vai ver que no livro de Marcos, Jesus praticamente não fala muito. Jesus está mais a trabalhar do que a falar. Jesus está mais a curar, a libertar e andar de cidade em cidade. Porque no livro de Marcos, Jesus é o servo fiel. Então Marcos apresenta o servo, e o servo não fala muito, o servo trabalha mais do que falar. E se há alguma lição que Jesus quer nos ensinar aqui em Marcos, é como obreiros, temos que falar menos e trabalhar mais. Há obreiros na casa do Senhor que falam mais do que trabalhar. E Jesus em Marcos, como servo fiel, está a nos ensinar que precisamos trabalhar mais do que falar. E em Lucas, Jesus é o homem. E você vai ver que vários aspectos da humanidade é que Lucas referencia. Por exemplo, Lucas vai trazer com clareza o nascimento de Jesus. Lucas vai trazer alguns aspectos do seu próprio crescimento. E Lucas vai apresentar a tentação de Jesus. Lucas vai apresentar Jesus como homem. João apresenta Jesus como Deus. E vocês vão perceber que o livro de João começa logo que no princípio era o verbo estava com Deus. João não apresenta o nascimento de Jesus, não apresenta o batismo de Jesus, não apresenta a tentação de Jesus, porque João está a apresentar Deus. Deus não pode ser tentado, Deus não pode ser batizado, Deus não pode nascer, Deus não cresce. João apresenta o verbo de Deus, porque João está a apresentar Deus. São os aspectos diferentes, ok? Veja, por exemplo, vai perceber que Mateus apresenta a tentação, Lucas também apresenta a tentação. Lucas apresenta a genealogia de Jesus, Mateus também apresenta a genealogia de Jesus. Já João não apresenta a genealogia de Jesus. Marcos não apresenta a genealogia de Jesus. Por quê? Marcos está a apresentar um escravo. Quem quer saber do pai e da mãe do escravo? Ninguém. Então Marcos não vai apresentar a genealogia de Jesus. João está a apresentar Jesus como Deus, não pode apresentar a genealogia dele, Deus não nasce. Mas Mateus está a apresentar Jesus como rei, apresenta a genealogia. Todo rei tem um descendente. Lucas vai apresentar homem, todo homem tem pai, tem mãe. Então Mateus e Lucas apresentam a genealogia de Jesus nesse aspecto. Pastor, estás a dar essa volta por quê? Para eu voltar a afirmar o que eu já disse, que a Bíblia não é um livro histórico, é um livro de vida. Por isso é que mesmo sendo 66 livros escritos de maneira diferenciada, linguagens diferenciadas, personagens diferenciadas, ainda assim carrega consigo uma consistência fora do normal, para dizer não era para narrar, era para comunicar o propósito e a vontade de Deus. E quando nós olhamos para a palavra, vamos perceber esses vários aspectos, até mesmo na linguagem simbólica ou alegórica da própria Bíblia. O objetivo é a comunicação do Evangelho. E eu disse Evangelho, porque o Evangelho é isso aí: sacrifício e ressurreição. Não há Evangelho sem sacrifício e ressurreição. Não há evangelho sem Jesus morrer e ressuscitar. O evangelho é Cristo ter morrido e ressuscitado. Aleluia! Só que a grande verdade é que eu, ao estudar a palavra de Deus, eu me apercebi o seguinte, que nós temos o que muita gente costuma dizer, Antigo Testamento e Novo Testamento. Eu não gosto de falar assim, eu prefiro falar Antiga Aliança e Nova Aliança. Testamento não são dois, testamento é só um. Porque em Hebreus a Bíblia está a dizer que o testamento só tem valor quando o testador morre. Então, o testador não morreu várias vezes. E eu gostei do texto que me enviaram com relação à atividade. O testador não morreu várias vezes, o testador só morreu uma vez, uma única vez, um único sacrifício. Então não temos vários testamentos, temos um testamento. Mas o que nós temos são duas alianças talvez, ou a antiga aliança e a nova aliança. Agora, o evangelho, o que é o evangelho?
muitas das vezes nós dizemos o que é o Evangelho. E a definição normal que nós trazemos é: o Evangelho é a boa nova. O Evangelho é a boa nova, são as boas novas. Amém, o Evangelho é a boa nova. Mas eu queria também lhe trazer aqui uma definição diferenciada. Qual é? O Evangelho é o cumprimento da antiga aliança. Oh, pastor, como assim? Sim, o Evangelho é o cumprimento da antiga aliança. E a pergunta é: o que é a antiga aliança? A antiga aliança é a lei, as profecias, as promessas, as prefigurações. Isso é que faz a antiga aliança. Mas eu estou a dizer que o Evangelho é o cumprimento da antiga aliança. E a antiga aliança não se cumpriu em outro lugar, a não ser na pessoa de Jesus. Porque Jesus é o único que cumpriu a lei, é o único que nele se cumpriram as profecias, é nele que a palavra está a dizer, todas as promessas que há são nele, sim e amém. E é ele que se encaixa em todas as prefigurações significativas do Evangelho. Então o Evangelho é o cumprimento da antiga aliança. Mas a antiga aliança foi cumprida único e exclusivamente por meio da pessoa de Jesus. Como? Morrendo e ressuscitando. Aleluia. Então a Bíblia é um livro de vida, não um livro de história. Por isso é que nós temos a antiga aliança é considerada como sombra e figura. Diga comigo: sombra, figura, sombra, figura. Deixa eu lhe dizer alguma coisa. Só tem sombra quando tem corpo. Não sei se vocês estão a ver a minha sombra. Só tem sombra quando tem corpo. E a figura permite que o corpo de alguma forma seja sustentado. Ou seja, a figura, a estrutura permite que o corpo seja sustentado. Ou seja, a figura também tem aqui o sentido do esqueleto. A Bíblia vai dizer, tudo é sombra e figura, mas Cristo é o corpo. Ou seja, o que dá sentido à sombra, que é a antiga aliança, e a figura, que é a antiga aliança, é o Cristo que é o corpo. Só que esse Cristo que é o corpo, dentro do corpo, ele é cabeça. E o corpo é a igreja. Então, eu também posso dizer que o Evangelho é a relação de Jesus com a igreja. Sem o relacionamento de Jesus com a igreja, não é Evangelho. Louvado seja o nome do Senhor. Por quê? Porque Cristo morreu por alguém. Cristo morreu por alguém. Morreu e ressuscitou para constituir algo. E o que ele constituiu quando morreu e ressuscitou? A igreja. Então o Evangelho é o relacionamento de Jesus com a sua igreja. Mas toda essa realidade que eu expliquei tem o seu elemento central, que é Cristo morrer e Cristo. Então, semana do sacrifício e da ressurreição. Outros colocam morte e ressurreição de Cristo. E outros chamam Páscoa. Uns falam Páscoa. O que é a Páscoa? Celebração da morte e ressurreição de Cristo. Sacrifício e ressurreição de Cristo. E nós lemos, irmãos, o livro de 1 Coríntios, capítulo número 5, versículo do número 7. Deixa eu lhe fazer perceber algo. Muita gente condena alguns pregadores que pregam alegoria. O problema não está na alegoria. Você pode cometer erros graves na alegoria e também pode cometer erros graves sem alegoria. A questão é como é que você usa a alegoria. Você tem que enquadrar a alegoria na doutrina. E tem poucos pregadores que pregam alegoria sem ferir doutrina. Graças a Deus, Deus tem nos animado e nos fortalecido para trazer uma mensagem que carrega a alegoria, mas que dá consistência à doutrina. E é isso que eu quero trazer para você hoje, olhando para a morte e ressurreição de Cristo. Por quê? Pregar alegoricamente, e deixa eu trazer isso porque muita gente combate a pregação alegórica. Pregar de forma alegórica é um modelo apostólico. Pregar de forma alegórica
em alguns casos, é o modelo apostólico. Você vai ver o próprio Paulo várias vezes a necessitar voltar para a antiga aliança, fazer conexão alegórica para tentar explicar alguma coisa. E se você tira esse elemento na palavra, existem questões que você não consegue explicar com estrutura e clareza. E Paulo vai dizer Cristo, a nossa Páscoa. E alguém tentou ajudar na tradução, disse Cristo, o nosso Cordeiro Pascal. É que tem pessoas que na tentativa de traduzir querem também interpretar. No original não é Cristo o nosso Cordeiro. Não, no original é Cristo a nossa Páscoa. O que eu quero trazer para ti é que a Páscoa não é só o Cordeiro. O Cordeiro fazia parte da Páscoa, mas a Páscoa não era só o Cordeiro. A Páscoa era um conjunto de coisas que Deus havia orientado, em que o Cordeiro também fazia parte. E no original, o texto que nós lemos é Cristo a nossa Páscoa, e não Cristo o nosso Cordeiro Pascal. É que o Cordeiro se tornou o elemento mais referenciado da Páscoa. Mas a tradução original é Cristo a nossa Páscoa, não é Cristo o nosso Cordeiro Pascal. E traduzindo assim, retira-se a profundidade do versículo. E eu quero trazer para você isso hoje. Então, eu dizia que Paulo precisava fazer referência à antiga aliança, precisava recorrer à alegoria para dar sustento. A minha pergunta é, Paulo foi parar aí como em começar a falar de Cristo a nossa Páscoa? Esse assunto de Páscoa é um assunto êxodo da antiga aliança. Então Paulo está fazendo referência a uma questão alegórica para explicar algum assunto doutrinal. E ele faz isso várias vezes. Paulo vai falar sobre Sara e Agar como dois montes. Ok? Sara e Agar faz referência à antiga aliança. Quem está nos a ensinar que Agar significa lei de alguma forma e Sara significa graça é Paulo. Mas de onde é que ele tirou isso? Antiga aliança. Ele recorreu à questão alegórica para dar sustento ao ensino que ele estava a tentar trazer. Então, prega alegoricamente, só não fira a doutrina. Amém? Então, vamos aí aqui para isso. Cristo a nossa Páscoa e não Cristo o nosso Cordeiro Pascal. Sacrifício e ressurreição de Jesus é falar sobre a Páscoa. É falar sobre a Páscoa. E referencio aqui mais uma vez, a Páscoa não é só o Cordeiro. A Páscoa era um conjunto de coisas. Vamos só rapidamente ao texto. Êxodo 12, onde foi constituída a Páscoa. E vamos olhar para esses elementos. Êxodo capítulo 12. Êxodo 12. Obrigado. Obrigado mesmo. Ele é um pouquinho extenso, mas nós vamos tentar ver aqui algumas coisas apenas. Ok, primeiramente. Disse o Senhor a Moisés e Arão na terra do Egito. Seguinte. Este mês vos será o principal dos meses. Será o primeiro mês do ano. Versículo 3. Falai a toda a congregação de Israel dizendo: aos 10 desse mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. 4. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então convidará ele o seu vizinho mais próximo, conforme o número das almas, conforme o que cada um puder comer. Por aí calculareis quantos bastem para o cordeiro. Versículo 5. O cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano. Poderás tomar um cordeiro ou um cabrito. Versículo 6. E o guardareis até ao 14º dia deste mês. E
todo o ajuntamento da congregação de Israel o imolará no crepúsculo da tarde. Até aqui. Olha só. Morte e ressurreição de Cristo, sacrifício e ressurreição de Cristo. Nós vamos explicar aqui a questão da Páscoa. E dentro da questão da Páscoa, eu quero trazer aqui alguns elementos. O primeiro elemento é que a Bíblia vai dizer algo. A Bíblia vai dizer que Deus disse para Moisés que este mês vos será dos primeiros meses. E cada uma família vai tomar um cordeiro. Esse cordeiro vai ser sem mácula. E se nós acompanharmos o capítulo todo, há uma série de orientações sobre a Páscoa, ok? Quem devia comer, quem não devia comer, como tinha que comer, como não tinha que comer, colocando as sandálias, amarrando o cinto, e depois chega até a questão do sangue que é colocado nos umbrais da porta e do cordeiro que era comido dentro de casa, ninguém podia ficar fora de casa, e uma série de coisas, né, que é preciso um seminário para nós seguirmos detalhadamente. E como o nosso objetivo é uma pregação de um dia, então vamos encurtar e vamos para os objetivos. Primeiro, quero que percebas o seguinte, que a Páscoa era um todo, não era só um cordeiro. Dentro da Páscoa tinha a questão da casa, até a casa fazia parte da Páscoa. A Bíblia diz que havia ervas amargas, eles tinham que comer ervas amargas, fazia parte da Páscoa. A Bíblia diz que tinha que ser cozido em água, queimado, ok? Tinha regras de como fazer isso. Todos esses elementos faziam parte da Páscoa, e todos esses elementos, irmãos, têm significados extraordinários. Não temos tempo para pegar nisso, mas vamos pegar naquilo que nós podemos pegar. Já que estamos a associar aqui a questão da ressurreição, deixa aqui eu aproveitar o versículo de número 1, que é muito forte, mas antes disso, eu vou pedir que a mídia me dê Gênesis, né? Assim vamos ligar já tudo de uma vez. Me dê Gênesis, capítulo de número 8. Gênesis, capítulo número 8, versículo 3. Gênesis 8, 3. As águas iam se escoando continuamente de sobre a terra e minguaram ao cabo de 150 dias. Yes, 4. No dia 17 do 7º mês, a arca repousou sobre as montanhas de Ararat. Amém? Pastor, me permite descer, né? Sigam comigo. Na Constituição da Páscoa, capítulo 12, versículo 1, Deus está a dizer assim para Moisés: este mês vos será dos primeiros meses. A pergunta é, que mês? Se referenciava ao 7º mês. Ou seja, Israel andava com 2 calendários. Eles andavam com o calendário religioso e o calendário civil. No calendário civil tinha o 7º mês. No calendário religioso, o 7º mês se transforma no 1º mês, por causa da constituição da Páscoa. O que eu estou a querer lhe dizer, que no fundo, Deus veio para transformar o teu calendário civil para o calendário espiritual. O Israel andava com um calendário civil que precisava de um calendário espiritual. E a mudança do calendário civil para o espiritual é feito por causa do cordeiro que precisa morrer. Ou seja, você só muda do físico para o espiritual de facto porque Jesus um dia foi sacrificado em teu lugar e porque você aceita Jesus como o Senhor e Salvador da tua vida. Meu pastor, tem muita gente andando ainda no calendário civil quando já devia entrar no calendário espiritual por meio do sacrifício e da ressurreição de Jesus. O sacrifício e a ressurreição de Jesus te introduz num outro calendário. Não no calendário dessa terra, mas no calendário divino, no calendário celeste. A morte e a ressurreição de Jesus nos tirou no calendário de janeiro, fevereiro, março e nos colocou no calendário divino. Por isso estamos aqui, mas não somos daqui. Aleluia! Porque Cristo fez de nós cidadãos do céu. Apesar de estarmos na terra, somos cidadãos no céu. Por isso é que a Bíblia nos chama peregrinos e forasteiros. Estamos de passagem. Aleluia!
Então mudou o nosso calendário, irmão. Por isso não penseis nas coisas de baixo, mas penseis nas coisas de cima. Aleluia. Então mudou o calendário. A morte e a ressurreição de Cristo. E ele diz assim, esse mês vai ser o primeiro mês. O 7º mês ficou o primeiro mês. Diga, 7º mês ficou o primeiro mês. E o que aconteceu quando o 7º mês ficou o primeiro mês? Ele disse assim, nesse mês será o primeiro mês. Mas vai acontecer o seguinte, no dia 10 desse mês, que é o 7º, mas que é o primeiro, cada família vai pegar um cordeiro. No dia que, irmãos? No dia que? 10. No dia 10. E a Bíblia diz que ele pega o cordeiro no dia 10 e diz, no 14º dia, tem que ser pega no dia 10 e guarda durante quantos dias? 4. E no 14º dia o cordeiro é sacrificado. O cordeiro não era apanhado uma vez e logo era sacrificado, não. Ele era pego no dia 10 e se guardava 4 dias e no 14º dia é que ele era sacrificado. Eu não sei se você chegou. Jesus foi preso e ele não foi levado diretamente. Se você estudar, ele passou em 4 poderes que lhe analisaram. Só depois é que ele foi para o sacrifício. Jesus está se mostrando aqui como a verdadeira Páscoa, como o verdadeiro sacrifício. Que é preso, é pego, fica 1, 2, 3 e no 4º dia que vai para o sacrifício. E o texto está a dizer que o cordeiro tinha que ser sem mácula. Não, você não entendeu. A Bíblia está a dizer que Herodes vai dizer assim, eu gosto de uma versão que diz assim, o analisei demoradamente e não achei culpa nenhuma. Mas a Bíblia diz que o versículo a seguir diz assim, e o entregou. Como assim? Se você analisa e percebe que não tem culpa, como é que entrega? Porque era isso que era feito com sacrifício, com cordeiro. Era analisado rigorosamente. Quando não tivesse falha, aí sim o entregasse. Porque se tivesse falha, o despedia. Então o faraó não pode... Pilatos não pode dispensar Jesus. Porque não tem falha. O Pilatos só ia dispensar Jesus se encontrasse falha. E como analisou demoradamente e não viu falha. E essa é a regra com relação ao sacrifício. Lhe entregou. Aleluia. E Jesus foi entregue porque não tinha falha nenhuma. Não tinha erro nenhum. Era o cordeiro sem mácula, sem falha. Esse é o sacrifício que o Pai recebeu para nos resgatar. Um sacrifício sem falha, sem mácula, sem defeito. Aleluia. Então entregou a Jesus. Analisou, entregou demoradamente. Estamos a dizer que tinha que ser sem mácula. Preso dia 10, guardado 4. Além dos 4 poderes de análise que eu falei, os estudiosos, analisando bem, dizem também que Jesus ficou mesmo 4 dias, depois de ser preso, no 14º dia que vai para o sacrifício. E o texto está a dizer que o cordeiro tinha que ser sacrificado ao crepúsculo da tarde. Sacrifício da tarde significa que era por volta das 15 aí em diante. E essa é a hora que Mateus vai dizer que Jesus vai morrer. Ou seja, Jesus está se identificando aqui como um sacrifício perfeito que morre ao crepúsculo da tarde, 15 horas. E a Bíblia diz que o sol desapareceu quando ainda tinha sol, porque a luz do mundo havia se apagado. E Jesus vai se mostrar como a verdadeira luz que ilumina todos os homens. O verdadeiro sacrifício de Deus. Aleluia. E vai se mostrar como o verdadeiro sacrifício que morre ao crepúsculo da tarde. Aleluia. Tinha que ser levado ao crepúsculo. Mas sabe o que é mais forte mesmo nesse texto? É a questão dos dias. A Bíblia diz que ele era pego no dia 10 e do 14º dia era sacrificar. Se você não sabe, na numerologia bíblica, o número 14 representa a redenção. Ok? Por isso é que você vai ler Mateus capítulo 1 sobre a genealogia de Jesus Cristo. Vai dizer, de fulano até fulano, 14 gerações, de fulano até fulano, 14 gerações. E o número 14 aparece várias vezes assim como a questão
da redenção. Então, Jesus é pego dia 10, no dia 14, que tem que ficar a redenção, é o dia que ele é levado. Mas a Bíblia diz que ele é levado e ele é sacrificado. Mas sabe o que é interessante? Interessante é o que está aí no texto. Aí em Gênesis, olha só para mim, olha só para aí. O texto diz assim: no dia 10, no dia 17 do sétimo, a arca repousou sobre as montanhas de... O que pousou na montanha de Ararat? A arca. Quem é a arca? Cristo. Parou onde? Na montanha. Qual é a melhor montanha que você conhece? Calvário, Golgota. Mas vai devagar. Deixa eu contar a partir daqui. Cordeiro é preso dia 10. Dia 10? Fica 4 dias. 1, 2, 3, 4. Dia 14. E ele é sacrificado dia 14. E Jesus, depois de ser sacrificado dia 14, fez quantos dias na terra? 3. Então, dia 14, né? Dia 14, dia 15, dia 16. Deixa eu ver aqui no meu pastor. Dia 17. De que mês? Primeiro mês, que é o sétimo mês. Sétimo mês, que é o primeiro. A arca parou onde? No dia que? 17. A arca é o que? Jesus. Mas você ainda não sabe o que é mais forte nisso. É que a arca que para no Monte Ararat tipifica o Cristo ressurreto, meu pastor. Aleluia. A arca no Monte Ararat é o Cristo ressurreto. E Cristo ressuscita 3 dias depois de ser quê? Sacrificado. Você não está entendendo? Ele foi preso dia 10, avançou. 14º dia ele foi sacrificado, foi enterrado. Mas ele ressuscita ao 3º dia. 14, 15, 16, 17, Monte Ararat. A arca parou lá, tipificando o Cristo ressurreto. A arca no Monte Ararat é o Cristo ressurreto. Mas você vai dizer, pastor, como assim? Eu explico. A Bíblia diz que Deus mandou Noé fazer uma arca e pediu que nessa arca entrassem animais puros e animais impuros. Que arca é esse que recebeu animais puros e impuros? Não, alguém está me entendendo, né? Que arca é essa que recebeu animais puros e... Só Jesus. Na arca de Jesus entraram animais puros e impuros. Porque a salvação não é por obras, é por fé. Não é acerca do que eu fiz ou deixei de fazer. É acerca daquilo que Cristo fez por mim. Então na arca entraram animais puros e... Eu explico de outra maneira, pastor Mardoqueu. Se você ler o livro de João, você vai perceber algo. Que o que Jesus está a fazer no livro de João é apresentar vários aspectos da morte do ser humano. Os vários milagres que Jesus fez em João são vários aspectos da morte do ser humano. Mas o primeiro milagre que ele faz é com alguém que nós chamamos de Nicodemos. O livro de João começa com Nicodemos. E o que Nicodemos precisava? De nascer de novo. Nicodemos precisava de nascer de novo. Mas se você não perceber bem, se você estuda a vida de Nicodemos, você vai perceber que ele é um animal de alguma forma puro. Porque Nicodemos era educado, Nicodemos era humilde. Só o facto dele ser mestre, mas ir procurar Jesus, representava a humildade. E a maneira dele de falar com Jesus, você percebia que ele era alguém educado, estudado. Esse é o sinônimo de pureza que o mundo tem. As pessoas estudadas, aquele cara do banco que fala, ovla, né? Então é assim, regrado e tal. Não, uma pessoa educada, né? que desvia mas o erário público, mas com português bonito. Mas esse é o sinônimo de pureza, de
Você sabe? E o Nicodemos era essa pessoa. Mas Nicodemos, mesmo estando nessa condição, Jesus lhe disse: precisa nascer de novo. Aleluia! Precisa nascer de novo. Porque muita gente diz assim: não roubo, não mato, não fumo, não faço mal a ninguém. Nunca ouviste isso quando vas evangelizar na rua? Esse é o Nicodemos que também precisa nascer de novo. Não é acerca de não roubo, não mato, não fumo, é acerca de nascer de novo. Uma nova natureza que vai entrar em você, em Cristo Jesus. É acerca disso. Aleluia. E como na arca tem que entrar animais puros e impuros, avança. Depois de Nicodemos capítulo 4, quem é que aparece? Mulher samaritana. Essa aí mesmo é animal impuro. Essa aí mesmo é animal impuro, né? 5 maridos. O sexto também não é teu. Aleluia. Mas agora me diz, tanto o Nicodemos, tanto a mulher samaritana, precisaram ou não precisaram de regeneração? Não vou tocar em outros aspectos do capítulo, porque senão vamos pregar o capítulo. Tens a mulher adúltera no capítulo 8. Animal impuro. Tens coxos, na verdade. Tem cegos. Esses são os vários aspectos da morte do ser humano. Tem pessoa que é do banco, ele é bem fino, está morto. Tem pessoa que é da droga, da prostituição, da balada, está morto. Tem pessoa que não anda. Porque andar é sinônimo de vida em Deus. Enoque andou com Deus. Noé andou com Deus. Se anda com Deus, é vida. E quando na Bíblia tem alguém coxo, é sinônimo de morte. A vida em Deus é ver. Tem pessoas que não conseguem ver. Às vezes está na igreja, mas ele é cego. Ele não consegue perceber. Ele vê na oferta, meio dos pastores se enriquecer. Estás cego. Estás cego. Não estás a ver as coisas na visão de Deus. Você está cego. Então tem pessoas cegas, coxas. São os vários aspectos da morte e que são referenciadas aí. Mas eu trouxe aqui a questão do impuro e puro que precisam entrar na arca. Jesus é essa arca dos animais puros e impuros. E sabe o que eu quero te dizer? Enquanto Noé esteve dentro da arca, nunca se ouviu que lá dentro discutiram, que se falaram mal. Dentro da arca não tem discutir, não tem se falar mal. Não. Se falar mal, discutir é fora da arca. E quando você lê a história de Noé, mal Noé saiu da arca, meu pastor. A Bíblia diz que ele plantou uma vinha e se embriagou com ela. E muita gente está assim. Se embriagou com o emprego dele, se embriagou com a mulher dele. Coisas boas, mas que depois se tornam má. O que é mau, quando entra em Cristo, fica bom. O animal impuro dentro da arca não fez confusão. O animal puro dentro da arca também não fez confusão. Mas a vinha boa que se plantou fora da arca embebedou alguém. Teu dinheiro só é dinheiro bom dentro de Cristo. Está entendendo? Tua família só é família boa dentro de Cristo. Tua licenciatura só é licenciatura boa dentro de Cristo. Teu PhD é só bom quando você está em Cristo. Aleluia. E a Bíblia diz que quando Noé sai da arca, ele se embebedou, se embriagou. Mas algo que eu quero lhe fazer perceber aqui, meu tempo acabou. A Bíblia diz que quando ele sai da arca, ele encontrou uma nova terra. Quando saiu da arca, a terra era nova. A terra era nova. Deixa eu lhe dizer que no fundo, a arca foi o elemento que conduziu Noé da terra antiga para a terra nova. Sem a arca não há terra antiga para a terra nova. Quem nos conduz da terra antiga para a terra nova é a arca. Por isso o texto que nós lemos está dizendo assim: não festejemos com o fermento velho, mas com o fermento, com os asmos, ok? Sem fermento, ou seja, quando você está em Cristo, você sai do fermento velho para a massa sem fermento, aleluia, que no fundo é a vida nova. E a terra nova só é possível quando se entra na arca, e a terra nova só é possível depois da morte e ressurreição de Cristo, porque a arca que vai parar em Ararat simboliza a ressurreição, mas para chegar lá no monte simbolizando
profetizando ressurreição, primeiro passou pela morte. E a pergunta é, como é que passou pela morte, pastor? Eu explico. A Bíblia diz que caiu uma chuva sobre a arca. E como eu disse, os apóstolos pregavam alegoricamente. E Pedro vai ensinar que a arca era Cristo. E que Cristo foi, de alguma forma, como o povo do tempo de Noé foi julgado por Deus por meio do dilúvio. Então nós percebemos que a chuva sobre a arca era o juízo de Deus para a humanidade, mas que Jesus decidiu tomar. Por outras palavras, quem estava fora da arca, o juízo que o dilúvio caía sobre ele. Mas quem estava dentro da arca, o juízo caía sobre Jesus e não sobre ele. E eu vou repetir algo que muitas pessoas dizem, muitos pregadores dizem: ninguém vai ir no inferno porque pecou, mas as pessoas vão ir no inferno porque não aceitaram o sacrifício de Jesus. As pessoas morreram no dilúvio não porque tinham pecado, mas porque não haviam decidido entrar na arca. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor por você ter entrado na arca. E todo o juízo que era para ti, Jesus carregou, Jesus levou. E ao levar, Ele te transportou para uma nova terra, para uma nova vida. Por isso a Bíblia está dizendo que aqueles que estão em Cristo, dentro da arca, em Cristo dentro da arca, são nova criatura. As coisas velhas já passaram, terra antiga, ele se fez uma nova criatura, terra nova, por causa da morte e ressurreição. Eu costumo dizer: água sobre os homens mata os homens, água sobre a arca salva os homens. Juízo de Deus sobre os homens mata os homens, juízo de Deus sobre Jesus nos salvou. Por isso Isaías 53 está dizendo: o castigo que nos traz a paz. Que castigo é esse que traz paz? Nunca vi castigo que traz paz. Só o castigo de Jesus trouxe a paz. O castigo que nos traz a paz estava onde? Sobre. No fundo é a chuva sobre a arca, sobre o castigo que nos traz a paz. Ele carregou sobre si as nossas enfermidades e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Esse é o sacrifício vivo de Jesus. Esse é o Cristo ressurreto ao terceiro dia. Esta é a arca que vai parar em Ararat. E a grande verdade é que se Cristo ressuscitou, Paulo está dizendo em Tessalonicenses, precisamos acreditar que nós também ressuscitaremos ao som da trombeta. Os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, e nós que estamos vivos seremos arrebatados e nos encontraremos com Ele nos ares. E Paulo vai dizer: consolai-vos com essas palavras. Não há consolo maior do que morrer e ressuscitar em Cristo e saber que seremos levados para estar com Ele para sempre. Tudo isso porque um sacrifício perfeito foi dado e um Cristo ressuscitou. Há pessoas que dizem: na Bíblia tem muita gente que ressuscitou. É verdade, mas só tem um que fez ressuscitar os que morreram. É Jesus Cristo. É Jesus Cristo. Ele é a ressurreição e a vida. Ele diz a Marta: se tu crês, verás a glória de Deus. Eu não te disse se tu crês, verás a glória de Deus. Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E esse é o benefício do sacrifício e da ressurreição de Jesus Cristo. Sabe qual é a grande verdade? Quando Jesus ressuscita, uma das primeiras coisas que ele disse a Maria: vai avisar aos meus irmãos. Sabe o que isso significa? A Bíblia está a dizer que o grão de trigo, quando cai no chão e não morre, fica ele só. Mas se ele cai no chão e morre, ele produz muitos frutos. E o que estamos a dizer é: Jesus foi enviado como um filho unigênito, mas voltou para o Pai como um filho primogênito. É o grau que morreu sozinho, mas quando ressuscitou, ressuscitou com vários. Por isso a Bíblia está dizendo: morremos com ele, ressuscitamos com ele. E por isso, quando ele vai dizer para Maria, quando ele ressuscita, ele não diz: vai falar para os meus discípulos. Ele diz: vai falar para os meus irmãos. O que ele está querendo dizer: assim como eu sou, eles são. Por isso João está dizendo: a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Eu tenho uma boa notícia para você: o sacrifício e a ressurreição de Jesus te tornou irmão dele. Alguém pode celebrar a Cristo nesse dia? Aleluia! Celebra Jesus! Oh, o sacrifício perfeito.
Sacrifício perfeito. Eu queria que você, pelo menos com uma canção, banda vai nos ajudar, pelo menos uma. Quero acreditar que tem todo mundo que está aqui é salvo. Tem alguém que não é salvo? Você não conhece Jesus, ainda não aceitou Jesus como Senhor e Salvador da tua vida. Tem alguém assim? Que quer entregar a sua vida para Cristo hoje? Tem alguém nessa sala? Ok? Não tem. Então, se não tem, todos nós somos salvos. O que eu vou te convidar a fazer é que você agradeça a Deus pelo sacrifício e pela ressurreição. Você tem 5 minutos para fazer isso. Há um nível profundo de reconhecimento e adoração. O inocente ficou culpado para te salvar, para te regenerar, para te tirar da morte. Você, como já foi salvo, a única coisa é gratidão a Ele. A única coisa é perceber que tudo que você precisa está nele. Eu não sei se você tem alguma dívida, se você tem algum problema de saúde, se você tem qualquer outra situação, tudo isso se resolve na morte e ressurreição de Jesus. E eu quero lhe convidar a começar a declarar esse nome agora. Declara o nome de Jesus. Declara a sua morte e ressurreição. Oh, diga: Senhor, eu te celebro por ter morrido por mim. Será que nós podemos fazer isso? Oh, aleluia. Oh, se calhar você tinha 3 mulheres, se calhar você passava em noitadas, hoje você conheceu a Jesus. Se calhar até você era alguém já letrado, mas que não conhecia Jesus. Dá para dizer obrigado, Jesus. Seja sempre exaltado, Oh, Jesus, Filho de Deus. Jesus, Filho de Deus, exalta Ele, aleluia. Deixou a sua glória, morreu em meu lugar. Jesus, Jesus, Filho de Deus. No altar de adoração, seja sempre exaltado. Jesus, oh, aleluia. Morreu em meu lugar. Jesus, Filho de Deus. seja exaltado, engrandecido. Seu nome É santo, oh, poderoso é, e não há nada que apague o seu amor. a cruz, A cruz me libertou. na cruz. A cruz me Xerebolobô. libertou. Eba chata lama, A cruz Eba me lá. libertou. Leva solta A lama. cruz me libertou. Oh, Seja exaltado, engrandecido. Oh, seu nome é santo, poderoso oh, e não há nada oh, que apague o seu amor. a cruz, A cruz me libertou. a cruz, A cruz me libertou. a cruz, A cruz me libertou. a cruz. A cruz me libertou. Seja exaltado, engrandecido. Seu nome É santo, poderoso e não, e não há nada aleluia, que apague o seu amor. a cruz, A cruz me libertou. a cruz, Cruz me libertou. a cruz, Cruz me libertou. a cruz. Cruz me libertou. Diga comigo: Senhor Jesus, nesta noite eu te celebro por ter morrido em meu lugar. Te exalto,
como sacrifício perfeito. Te elevo, porque ressuscitaste. Obrigado, porque ainda que eu morrer, eu viverei. Mas enquanto eu viver, quero manifestar a tua vida em todas as áreas da minha vida. Começa a orar que a tua vida manifesta a vida de Cristo em todas as áreas da tua vida. Que a vida de Cristo manifesta-se em todas as áreas, nos teus negócios, na tua família, ou no teu ministério. A vida de Cristo, a vida inquebrável, essa vida inquebrável se manifesta enquanto você viver. Se manifesta na terra, se manifesta na tua família, se manifesta na tua saúde, se manifesta nos teus negócios, se manifesta no teu ministério, se manifesta nos teus estudos. A vida de Cristo se manifesta em todas as áreas. Oh, Barabachacarebosata. Libraga sotelemai telegos. Oh, ribababala babababababa. La baroco soparia la rabachandelegos. La bababa sotopaia. A morte te trouxe vida. Começa a declarar vida em tudo que é teu. Vida nos teus negócios. Vida na tua família. Vida na tua casa. Essa morte trouxe vida. Ebaixanelebosa. No nome de Jesus. E todos os santos digam amém. Aplauda fortemente o Rei dos Reis. Amém. Glória a Deus, muito obrigado. Deus possa rica e poderosamente abençoar a todos. Estaremos novamente aqui amanhã. E queria lhe convidar a não faltar e a trazer mais alguém. Uma das coisas que a morte de Cristo trouxe, e muito poderoso, é o privilégio de nós termos acesso ao seu nome. Eu vou trazer isso amanhã de uma forma muito profunda. Não falte. Deus abençoe. Hallelujah. Come on.